sábado a todos. Que Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês aqui. E que Deus seja louvado também pelas vidas, pelas histórias, pelas experiências daqueles que nos acompanham através das redes sociais, daqueles que assistem ao vivo ou que vão assistir esta mensagem um dia. Saiba, Deus se importa com você. Se importa tanto contigo que Ele entregou tudo que é mais valioso para Ele, o seu próprio Filho. Haverá um tempo em que nós teremos muito mais dificuldades do que temos hoje para nos reunir e para estudar a palavra de Deus. Mas ainda não é este tempo. Então precisamos aproveitar. Precisamos aproveitar ao máximo. Eu agradeço o convite que me foi estendido para repartir com vocês a palavra de Deus nesta manhã. E que o Espírito do Senhor me utilize neste momento para que eu não fale, mas para que seja a voz dEle a instruir os nossos corações. Antes de começar, eu quero apresentar este grande homem, o meu pai. Este gigante ensinou 3 filhos a seguir os caminhos de Deus, no mundo contra todas as probabilidades. E eu louvo a Deus, porque eu sei que aqui também existem pais que estão trabalhando e lutando firmemente para que os seus filhos permaneçam nos caminhos do Senhor. Como eu disse, no mundo contra todas as probabilidades. Perseverem e orem pelos seus filhos. Deem testemunho através das suas ações, das suas escolhas. E eles permanecerão no caminho do Senhor. E nós vamos conviver para toda a eternidade juntos. Saibam disso. É a primeira vez que eu subo nesse púlpito depois do falecimento da minha mãe. É algo que ainda dói no meu peito, mas eu quero agradecer à igreja que orou por mim e por ela. Eu estou aqui. Eu poderia não estar mais. Eu fiquei muito mal, meus irmãos. Saibam disso. Mas, apesar dos momentos de dificuldade que a minha família sofreu e da perda que nós tivemos, ainda assim eu louvo a Deus porque Ele poupou a minha vida e eu estou aqui. Que Deus seja louvado. Eu quero repartir com vocês nesta manhã um trecho muito conhecido da palavra de Deus, mas que, assim como eu estava conversando com o valoroso jovem Elliot, é um trecho comum, a gente leu e releu isso já várias vezes, mas sempre aprendemos uma coisa nova, não é mesmo? E eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O capítulo 15 é um capítulo muito conhecido da Bíblia. É o capítulo dos perdidos, mas é também o capítulo daqueles que foram encontrados e que estão salvos. É o capítulo da ovelha perdida, da dracma perdida e também o capítulo do filho perdido. Mas o gostoso de ler essas histórias que Jesus narrou é que todos estes foram encontrados mais uma vez. Por isso, existe esperança. Antes de ler a palavra de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos pedir orientação de Deus. Pai de amor, obrigado, porque o Senhor nos ensina, através dos séculos, o Senhor tem implantado na humanidade o teu querer, a tua vontade, através da tua palavra. Agora nós vamos, Senhor, ler este trecho e te pedimos sabedoria dos altos céus para compreender, para aprender e para colocar em prática estes ensinos. Te pedimos essas bênçãos no nome de Cristo. Amém. Amém. É importante a gente, quando vai ler um texto antigo, quer seja da Bíblia, ou às vezes até mesmo de outras fontes, compreendermos a cultura, a situação, para que nós não tenhamos as nossas próprias lentes e as lentes da nossa realidade interferindo no sentido real do texto. Quando Jesus contou estas histórias, saibam de uma coisa, no começo do capítulo 15 a gente vai ver o contexto. Diz que Jesus estava falando com os discípulos, mas os fariseus e os mestres da lei, os escribas, estavam ali só de ouvidos. Então vamos ler a partir do verso 11. Eu estou aqui com uma tradução da Bíblia, que é a Bíblia judaica. Ela vai diferir um pouco da sua tradução.
inclusive dos nomes. Às vezes a gente está lendo aqui e traz os originais. Mas eu acho que é uma interpretação muito interessante. É uma versão que traz algumas diferenças que nos faz pensar, raciocinar. Acompanhe comigo a partir do verso 11. Yeshua, Jesus, propôs outra história. Ele disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, dê-me a parte da herança que será minha. Assim o pai repartiu a sua propriedade entre os filhos. Quando pôde, o filho mais novo vendeu a sua parte da herança, saiu de casa e foi para um país distante, onde desperdiçou o seu dinheiro com um estilo de vida imprudente e irresponsável. Mas depois de ter gastado todo o dinheiro, uma fome severa acometeu aquele país e ele começou a passar grande necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquele país, que o pôs em seus campos para alimentar porcos. E ele, no seu desespero, desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, desesperado, ele disse: qualquer um dos trabalhadores contratados pelo meu pai tem comida de sobra, mas eu estou aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me apenas como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se, partiu ao encontro de seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão. Correu até seu filho, abraçou-o e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, interrompendo, disse aos escravos: depressa, tragam uma boa roupa, a melhor, e vistam-no. Coloquem um anel em seu dedo e sapatos em seus pés. Tragam um novilho cevado e o matem, e vamos comer e celebrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, mas foi encontrado. E começaram a festejar. O filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu o barulho da música e da dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E o servo lhe explicou: o seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho cevado para ele, e recebeu-o de volta são e salvo, e está feliz. Mas o filho mais velho se encheu de ira e se recusou a entrar em casa. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: olhe, eu tenho trabalhado para você todos esses anos, pai, e nunca desobedeci às suas ordens, mas você nunca me deu sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Entretanto, este teu filho que esbanjou a tua propriedade com prostitutas está de volta e você mata um novilho cevado para ele? Filho, você está sempre comigo, disse o pai. Tudo que eu tenho é teu. Precisávamos celebrar e nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e agora foi encontrado. Foi encontrado. Esta história é tocante. Esta história é poderosa demais. Quando Jesus contou esta história, irmãos, o público que estava ali ouvindo ficou chocado. Para nós parece ser uma história mais simples do que era na época, entenda. Porque os fariseus e os escribas que ali estavam eram os guardiões dos costumes e das leis da época. E os costumes e as leis da época diziam que o patrimônio de uma família deveria ser passado aos filhos apenas após o momento da morte do pai. Até então, era este que determinava como aconteceriam os negócios, o que seria plantado na terra, quando aconteceria a colheita, quem seria contratado e assim por diante. Os filhos deveriam sempre estar ali para dar suporte, dar apoio e aprender do pai. Quando este filho mais novo disse para o pai, sob a ótica daquela cultura e daquela época: pai, eu quero a minha parte da herança, é como se ele estivesse desejando a morte do pai. Ele foi ingrato, infiel e extremamente insolente ao fazer uma coisa dessas. Assim como hoje, quando a gente assiste um filme e torce para o
para o mocinho, né? Para ele dar um jeito no bandido. Da mesma forma, eu imagino que aqueles que estavam ouvindo essa história identificaram que este filho perdido não era o mocinho. Ele se tornou, aos olhos destes espectadores, como o bandido da história. E estavam torcendo para que ele pagasse pelas injúrias que havia provocado ao seu pai. Mas a história não toma este caminho. Eu acho interessante quando a gente estuda a etimologia das palavras. E eu falei aqui para vocês sobre patrimônio, né? Herança é patrimônio. E patrimônio significa aquilo que vem através do seu pai. Herança é aquilo que você recebe através do seu pai. É o patrimônio. Então, se a gente dividir a palavra, né? Aí alguns vão falar, mas e matrimônio? Matrimônio significa aquela que se torna mãe e a partir de agora dá filhos. Então, olha só que interessante. Depois do matrimônio, gera-se o patrimônio. E a gente vai compreendendo algumas coisas da cultura daquela época. E quando este pai escutou deste filho, pai, me dá a parte da herança que me cabe, ele poderia ter tomado outras decisões. Eu escutei do pastor Natal há pouco tempo sobre uma pesquisa que foi feita. Esse pastor Natal é pastor na Igreja Central de Londrina. E ele comentou sobre uma pesquisa que foi feita durante 8 anos por um ocidental que estava ali trabalhando no Oriente Médio. E ele foi aos cantos mais distantes daqueles países. E essa cultura, uma cultura muito forte, muito arraigada e permanece quase que inalterada até hoje. E aquele povo é um povo que resolve as coisas para o sim ou para o não, para o claro ou para o escuro, de forma muito enfática. E ele perguntava, falou, olha, se o seu filho pedir para que você reparta o patrimônio, o que você faria? E os pais que respondiam isso diziam, olha, isso não tem cabimento. Meu filho jamais faria uma coisa dessa. E ele foi pesquisando por 8 anos, perguntando se alguém sabia de alguma história dessa. No final desses 8 anos, ele ficou sabendo de 3 histórias. 3 histórias. De filhos que chegaram para o pai e falaram, pai, eu preciso da herança agora. E que destes 3 casos, 2 filhos foram mortos pelos próprios pais. E um pai morreu infartado. Então, para vocês terem a ideia do peso deste pedido. Era um pedido que, até hoje, se feito, resulta em morte. Então, não foi simples para o pai desta história se mostrar tão compreensivo, conseguir controlar o irmão mais velho e repartir a herança. E a história diz, aqui essa tradução, depois de um certo tempo ele vendeu a terra, o que significa que ele se separou do seu pai. A propriedade existia e o pai deu um pedaço do chão para ele. E ele se afastou do pai. Dividiu a herança. Depois de um tempo ele vendeu aquilo ali e foi para um país distante. Ele foi se separando do pai gradativamente. Entendam, primeiro a separação aconteceu no coração. Primeiro ele teve a ideia, ele foi alimentando aquilo. E apesar de parecer absurdo num primeiro momento, ele continuou alimentando aquela ideia, esperanças. E ele foi em sua cabeça ali com alguns argumentos, justificando que aquilo deveria ser o correto. Até tomar coragem para falar com o pai. Depois se separou a terra. Depois ele se separou fisicamente. E depois ele se separou inclusive da cultura do pai. Vocês percebem como é gradativo? Nasce no coração um desejo. E se alimentado, isso é levado aos extremos. Isso é uma lição poderosa para mim e para você, eu tenho certeza. De que a gente não deve dar ouvidos, alimentar, mesmo que seja a semente, né? Sabe um passarinho da gaiola? E você olha o tamanho da semente de painço que ele come, é tão pequenininha, mas aquilo vai nutrindo aos poucos. E daí a pouco aquele pássaro cresce e está cantando e ninguém mais consegue ignorar na casa. E é mais ou menos assim. E nós percebemos que o filho se torna o oposto do pai. Enquanto o filho se torna errante, o pai é sempre confiável. Enquanto o filho é impetuoso,
toma as suas escolhas de ímpeto sem pensar. O pai é compreensivo. Enquanto o filho é totalmente irresponsável, o pai é trabalhador e confiável. Ele tem pessoas que dependem dele. A história fala do filho mais velho, mas também de servos. Pessoas que estão ali trabalhando. Depois que este filho queima tudo o que ele tinha, de forma irresponsável, como diz a palavra de Deus, ele cai em si. E ele nota que ele fez uma grande bobagem. Mas não é só porque ele perdeu dinheiro, não é só porque ele está na miséria e porque ele deseja comer a comida dos porcos, mas é porque ele se sente extremamente humilhado. E no final das contas, o pecado, ele faz isso conosco. Ele nos leva a um ponto em que quando abrimos os olhos, nós vemos que nós estamos numa situação deplorável. E alguns podem achar que essa situação não tem mais volta. Mas o interessante desta história, e isso me ensina muita coisa também, é que quando esse filho cai em si, ele toma a decisão imediata. Ele não ficou alimentando como ele fez com o erro. Ele toma a decisão imediata, ele se levanta e ele vai para o pai. Ele volta para casa. Depois de ter feito o que ele havia feito, o costume local dava direito ao irmão mais velho de matar o irmão mais novo assim que o visse. Inclusive um empregado. Isso explica o porquê é que o pai ficava olhando para a estrada de longe. Por que o pai estava alimentando sempre a esperança? Eu acho que meu filho vai aparecer, mas eu tenho que ficar de olho. Eu tenho que ser o primeiro a alcançá-lo. Se eu deixar o meu filho mais velho alcançá-lo, eu não sei o que pode acontecer. E quando o pai vê a silhueta do filho mais novo ao longe, debilitado, magro, em farrapos, mesmo assim o pai o reconhece. Que coisa linda, gente. O pai sempre reconhece o filho. Não importa quão imundo, quão destruído, envergonhado e humilhado ele esteja, o pai o reconhece. E esse pai foi de encontro para o filho. Foi de encontro para com ele. O abraçou, não teve nojo. Não chegou e falou, filho, você está chegando agora, vou te falar uma coisa primeiro. Primeiro eu vou te dar uma bronca, depois eu te abraço. Não. Não é necessário. O filho, a hora que encontrou o pai, começou, ele tinha ensaiado um texto. Ele veio o caminho inteiro, não sabemos disso, que o país é distante. Quanto tempo foi essa viagem? 30 dias? 60? 6 meses? Não sei. Ele foi ensaiando, o que eu vou falar para o meu pai? Eu preciso me desculpar. Sabe o que é interessante? O pai sequer deixa o filho terminar de falar. Não que não fosse importante que o filho se desculpasse para o pai, mas é que o simples fato de retornar já significa arrependimento, contrição, já significa conversão. O simples fato de você se voltar a Deus, depois de haver cometido algo que você pode encarar como imundo, depois de você ter feito algo que você encara como vergonhoso e humilhante, o simples fato de você voltar a Deus, mesmo que você não saiba falar e colocar todo o seu sentimento numa oração, com os joelhos dobrados, em contrição, pedindo perdão a Deus, Deus compreende a sua postura e Ele te abraça. O pai vai de encontro para com o filho, apesar do ultraje, e coloca neste filho vestes e um anel. E ele tira então essa carga que dizia para a sociedade, qualquer um pode vingar. Agora não, esse filho está adotado novamente. Ele traz o filho de volta. E ele quer festejar com todos que estão por perto. Assim como um batismo que deve ser público, quando existe arrependimento e mudança de postura, todos devem se alegrar. Servos, irmãos, parentes, amigos, vizinhos. Todos devem saber, este filho voltou para casa. Agora existe arrependimento, existe mudança e existe perdão. Aonde tem Deus, tem esperança. Mas o filho indignado não conseguiu compreender isso. Ele se recusou a entrar na casa do pai. Imaginem vocês, pessoas que se recusem a entrar neste templo,
Porque eles falam, tem lá naquela igreja um fulano de tal, eu não aceito o que ele faz, eu não me recuso a ir para aquela igreja. Já ouviram isso ou não? Já escutaram esse argumento? Eu não vou para a igreja porque lá tem uma pessoa que faz isso, isso e aquilo. Isso é postura do filho mais velho. E o pai fica tentando dissuadir o filho. Filho, entra, vem aqui. Filho, vem se alegrar conosco. E ele fala para o pai, pai, esse teu filho, ele sequer diz meu irmão. Ele não reconhece mais aquele rapaz como irmão dele. Ele tenta repreender o pai de uma forma assim velada. E diz, esse teu filho faz o que bem entende, o que bem quer. Queima as propriedades com prostitutas e agora o senhor está dando uma festa para ele. Por que o senhor não se alegra comigo? E o pai diz, olha filho, você está olhando sobre uma ótica totalmente errada. Você pode ficar tranquilo. Tudo que é meu é teu. Olha o que o pai diz. O pai faz uma promessa para o filho. Tudo que é meu é teu. O que este pai está dizendo é, se você está preocupado com a herança, pode ficar tranquilo, filho. O que sobrou, eu vou passar tudo para você. Sabe por quê, irmãos? Porque os pecados, eles têm perdão, mas eles têm também consequências. E essa história aqui mostra que esse filho que voltou para casa, ele ia poder passar tempo agora com o pai de volta. Mas ele não teria mais direito à herança. Essa herança não é a vida eterna, tá? Alguns podem interpretar dessa forma, falar, então se a pessoa pecou, ela até... Não entendam isso. Esse patrimônio que existia aqui, que Jesus explicou nessa parábola, são bens, são benesses, são coisas que nós podemos desfrutar aqui nesta terra. Então, dependendo, por exemplo, um assassino pode se converter ao Evangelho e pode receber o perdão de Deus? Certamente. Só que isso não vai fazer com que ele saia da prisão. Ele está lá, ele tem que cumprir a pena dele. Da mesma forma, o pai disse para o filho, calma filho, o que é meu é teu, fica tranquilo. Só que este teu irmão, você prestou atenção nisso no texto? Depois olha com mais paciência. E o pai, ele volta àquilo que o filho havia dito, tentando repreendê-lo. O pai responde, não para corrigi-lo, mas para mostrar que aos olhos de Deus todos são exatamente iguais. Ele fala, este teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Quando Deus perdoa e quando Deus salva, dois aspectos fundamentais do caráter de Deus entram em cena. A justiça e a graça. A justiça, esse filho aqui não vai mais ter acesso à herança. Mas entra também a graça. O perdão e a oportunidade de estar novamente junto do Pai. No final das contas, era tudo o que aquele filho errante queria. Ele falou, olha, os empregados do meu pai, eles comem, eles têm pão abundante, eu preciso voltar. E ele chega para o pai com o discurso, falando, pai, só me trate como um empregado. Nem precisa me tratar como filho, mas ele recebe mais do que esperava. E Deus é assim. Ele nos dá mais do que a gente espera. Às vezes a gente ora por uma bênção, né? E não recebe aquela bênção. A gente fica pensando, será que Deus está surdo? Será que Ele fechou o coração às minhas petições? Porque Ele me disse não. Porque a resposta de Deus pode ser não. Para uma bênção. Eu posso estar estudando para um concurso público, estando desempregado, e falar, Deus me ajuda a passar. Eu preciso. Eu sou provedor do meu lar. E eu estudo o máximo que eu consigo. Chega no concurso, eu não passo. E tem gente que fala, ué, mas Deus não me abençoou por quê? Calma. Mais à frente pode haver uma surpresa melhor. E Deus pode te ceder aquilo que você precisa e não o que você quer. Há consequências para os nossos erros. Todos nós vamos colher consequências. Mas há também alívio e esperança para aqueles que querem se aproximar do Pai. Há perdão. Deseja você se sentir abraçado por este Pai da eternidade? Deseja você receber deste Pai amoroso vestes novas? Uma nova oportunidade para estar ao lado dele? Eu desejo, ardentemente.
porque eu sei o quão longe eu já fui. E eu sei que eu estou falando aqui, você está me ouvindo, e você sabe o que você já cometeu. Todos nós somos pecadores, e já nos afastamos em determinado momento do nosso Pai. Mas existe esperança. Existe um Pai de amor e de misericórdia, que vai nos alcançar. Existe um Pai amoroso, que está disposto a se reconciliar conosco. Entregue-se nos braços deste Pai. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pela tua justiça e obrigado pela redenção. Nós temos esperança, Senhor, de que uma vez voltando, retornando aos braços do Pai, nós teremos a oportunidade de passar a eternidade contigo. Nos abençoa, Senhor, a diariamente tomar esta decisão, a abandonar os porcos, Senhor, e o país distante, e voltar para aquilo que o Senhor havia planejado para nós. Guarda cada um destes irmãos, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos ouvem também. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Amém.